Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer um relato pessoal, né? E esse relato pessoal às vezes pode ajudar você, que é para falar sobre ansiedade. E para falar sobre ansiedade, eu preciso primeiro contar um pouco da minha história sobre ansiedade, né? Bom, eu cresci num ambiente com pais bem ansiosos. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe tomava medicação para ansiedade, e também tomava medicação para ajudar ela a dormir, porque ela tinha dificuldade de pegar no sono. E meu pai, ele era extremamente preocupado e muito agitado. Ele era ligado assim no 300 por hora, certo? E eu crescendo nesse ambiente com pais ansiosos. Também fui uma criança barra adolescente bem ansiosa. Eu lembro que tinha uma vez que eu tinha uma apresentação para fazer, certo? E eu lembro que a noite anterior eu não dormi nada, e eu vomitei. Eu fiquei tão ansiosa, com medo de dar errado, com medo de não fazer certo, pensando em tudo aquilo de pior que poderia acontecer, que eu não consegui dormir aquela noite, que eu vomitei, que eu fiquei enjoada no outro dia. Então, a ansiedade, ela causa isso em mim. Eu tinha muito enjoo e às vezes, se eu precisasse falar, a minha língua enrolava. Então, a ansiedade para mim, lá, né, nesse período da adolescência, ela atuava assim, certo? Não cheguei a tomar nenhuma medicação enquanto eu era adolescente, nem no início da minha fase adulta, até que chegou a pandemia. Com a chegada da pandemia, sim, o primeiro ano eu levei muito bem, só que eu percebi uma coisa: eu tinha crises de choro, às vezes. Eu tinha crises de choro e, né, por toda a situação da pandemia, eu tinha muita preocupação, muito medo, e isso deixou meu sono muito agitado. Então, às vezes eu não dormia nada bem à noite e passava o dia com falta de ar. Às vezes me dava assim sabe, uma falta de ar, parecia que o ar, e ele não entrava nos meus pulmões. E eu sentia também um buraco no peito, uma dor no peito. E eu tive crises de choro. Tanto que, para você ter uma noção, teve uma vez que eu cheguei na casa de um aluno chorando. Chorei, sim, de soluçar na frente dele. Olha só a situação. Eu cheguei para dar aula, sou personal trainer, na casa de um aluno. Eu cheguei chorando. E eu falei, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele falou, vai procurar um psiquiatra imediatamente. Eu falei, mas eu não quero começar a tomar remédio. Ele falou, você vai procurar um psiquiatra e se você precisar, você vai tomar medicação para sair disso daí que está acontecendo com você, desse buraco que você entrou. Quando ele falou isso, eu quebrei todas as minhas objeções que eu tinha com o psiquiatra. E então eu marquei e fui. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ir no psiquiatra. Porque eu estava muito mal e eu já não sabia mais o que fazer.
Fui no psiquiatra, eu jurava que eu tinha depressão, mas ele me diagnosticou com ansiedade, certo? Então, a partir daí nós entramos com a medicação. Foi um período de adaptação para mim, um pouco difícil, relutante para tomar o remédio, foi assim, difícil, foi muito difícil no começo. Até porque eu sentia minha boca muito seca e o médico falou que era natural, por conta da adaptação da medicação. Com o tempo, tomando medicação, eu comecei a melhorar, eu comecei a me sentir melhor, as crises de choro foram diminuindo e eu comecei a ir melhorando, a me sentir um pouco mais calma, a me sentir um pouco mais leve, porque a ansiedade ela me deixava preocupada e me deixava rígida, sabe? Parecia que meu corpo ele estava travado e que a minha mente e meu peito eles iam explodir a qualquer momento. Sem contar que durante todo esse período, todo esse processo, eu fiz atividade física, eu fiz exercício. Eu acho que sem isso eu já teria enlouquecido ou tido algum treco. Então, eu sempre fiz exercício. Eu sempre procurei estar em contato com a natureza também, porque estar em contato com a natureza me ajuda a acalmar e a me trazer para o presente, para o momento presente. Porque a ansiedade, ela faz isso, ela faz você ficar naquela ruminação de pensamentos sobre o futuro, sobre algo que não aconteceu, e você fica lá, pensando em tudo que poderia acontecer. Aquilo gera um estresse na sua mente que o seu corpo sente. Por isso que dá palpitação, por isso que dá falta de ar, por isso que dá suor excessivo, por isso que você fica mal. E é assim que eu fiquei. Depois de algum tempo, né, tomando a medicação, me sentindo melhor, comecei a terapia, nunca parei o exercício, eu fui melhorando. E parece que a minha vida voltou a ter cor, porque a ansiedade ela me deixava muito apática e parecia que a minha vida ficava cinza. Então, conforme eu melhorava, parecia que eu fui dando cor e graça, e eu comecei a me perceber mais grata pela minha vida, porque a ansiedade ela me tira isso. Como eu não consigo sentir, ter esse estado de gratidão, ter essa percepção do quanto a vida é bela e maravilhosa, porque a ansiedade ela te leva para aquele caminho de preocupação, de medo, de angústia. Então, se você está sofrendo com ansiedade, procure ajuda. Assim como meu aluno falou para mim, vai para o psiquiatra. Se você não tem condições de pagar um psiquiatra, vá pelo SUS. Mas vá procurar ajuda psiquiatra, psicológica. Procure ajuda para você sair disso. Procure se conectar mais com Deus, com a natureza, com a sua vida. É difícil pra caramba, mas há a possibilidade de você viver de outra maneira e enxergar a vida de outra maneira, com menos ansiedade. Esse é o recado desse vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que ele possa te ajudar de alguma maneira. E eu fui.